Boa noite, professor. Vamos iniciar aqui a apresentação acerca do roteiro 4, que é o sistema renal. Os alunos é o Bruno, Ítalo, José, sou eu, o Lucas e o Rubens. Pode passar o slide. Certo. Esses são os tópicos que serão abordados. Vamos abordar no primeiro tópico rim, corpúsculo renal e maculadense, no segundo, filtração, reabsorção e secreção, no terceiro, mecanismo de contracorrente, quarto, renina, angiotensina, aldosterona, e no quinto, uretra, bexiga e uretra humana. Então, iniciando a discussão acerca do sistema urinário, é importante destacar acerca da estrutura renal. O rim, primeiramente, ele apresenta ali 3 camadas de proteção. A primeira é a cápsula fibrosa, ela é a parte mais interna, constituída de tecido conjuntivo denso não modelado. Ela tem a importância ali de absorver os impactos, né, de proteger o rim contra impactos externos. Tem a cápsula adiposa, que ela é intermediária, ela é constituída de tecido adiposo, e ela tem a importante função de estabilizar estruturas que saem ali do hilo renal. A terceira camada é a face renal, essa é a mais externa. Essa face renal tem a mesma constituição da cápsula fibrosa, que é tecido conjuntivo denso não modelado, e ela vai ter a função de fixar o rim às estruturas adjacentes. Adentrando mais nas estruturas renais, mais internamente, temos, primeiramente, o córtex renal, que ele é mais externo, e a medula renal, que ela é mais interna. Essa medula renal ela vai apresentar ali algumas estruturas, né, conhecidas como pirâmides renais, que estará localizado a principal parte do tubo renal que será abordado posteriormente. Lembrando que esse parênquima renal é a parte funcional do rim. Então, iniciando a discussão acerca da estrutura, né, que vai promover ali as principais funções do rim, de filtração, reabsorção e de secreção, é importante destacar acerca do néfron. O néfron, ele existe em 2 tipos. O néfron justamedular, que tem uma alça de Ellen longa e permite a produção de uma urina mais diluída. E o néfron cortical, que tem uma alça de Ellen curta. Lembrando que essa alça de Ellen, ela vai estar principalmente ali na medula renal. Como dá para ver aqui na imagem, as estruturas, e vamos adentrar em slides posteriores acerca da estrutura desse néfron. Então, iniciando acerca dos componentes do néfron, é importante destacar acerca do corpúsculo renal. O corpúsculo renal vai apresentar ali 3 estruturas, uma lâmina externa, que é a lâmina parietal, uma lâmina interna visceral, e um espaço capsular, que é o espaço entre essas 2 lâminas. A lâmina parietal, que é a lâmina mais externa, ela é revestida por um epitélio escamoso simples. Essa lâmina visceral ela é composta ali de podócitos epiteliais, que eles vão emitir ramos, projeções, conhecidas como pedicelos. Internamente, essa lâmina visceral há uma importante estrutura chamada de glomérulo, que ela é formada, né, a partir da arteríola glomerular aferente. Esse glomérulo é uma teia de arteriolas e capilares. Lembrando que essa junção de glomérulo e lâmina visceral da cápsula glomerular ela é importante para formar a membrana de filtração, que vai permitir que substâncias menores, como íons, possam passar, e substâncias maiores, como hemácias, eles não passem por essa membrana de filtração. Então, seguindo o raciocínio, após o corpúsculo renal, tem o túbulo contorcido proximal. Esse túbulo, né, ele vai ser constituído de células epiteliais cúbicas simples, por borda e escova com proeminência microvilosidades, né, que vai ter função importante de promover a reabsorção dos nutrientes que foram filtrados ali no corpúsculo renal. Dando sequência ao túbulo contorcido proximal, a alça de Ellen. Essa alça de Ellen vai apresentar algumas partes, e é importante destacar, dessas partes, né, seguindo o túbulo contorcido proximal, ao ramo descendente, ascendente delgado, apresentando o epitélio simples pavimentoso, como dá para ver aqui na imagem, né, nessa parte intermédia. E a outra parte da alça de Ellen tem a parte ascendente espessa, que vai apresentar células epiteliais cúbicas simples a colunares baixas, né. Nessas porções vai ter ali uma elevada reabsorção de água, que vai ser explicada mais posteriormente. Então, nessa parte ascendente espessa do néfron, da alça de Ellen, tem ali uma estrutura chamada de mácula densa, na parte final, né, dessa parte ascendente espessa, e essa mácula densa, né, elas são células colunares que são muito próximas umas das outras, e vai ter a função ali de participar do mecanismo mirogênico de autorregulação renal da taxa de filtração glomerular. Ela participa ali detectando a quantidade de sódio que vai estar passando pelo filtrado ali, né, pela artéria glomerular, que vai estar passando ali pela parte ascendente espessa da alça de Ellen, né, como dá para ver aqui na imagem, né, a mácula densa ela vai estar ali num ponto de interseção entre a artéria glomerular aferente, logo ali no local de entrada, né, no corpúsculo renal. Dando continuidade, é importante destacar acerca do túbulo contorcido distal e do ducto colector, que é mais à frente desse túbulo contorcido distal. A maior parte desse túbulo é constituída de células epiteliais cúbicas simples, como mostra aqui na imagem. Mas na parte final do túbulo contorcido distal e todo o ducto coletor vai ter ali o epitélio cúbico simples, né? E vai ter 2 tipos celulares especiais, que são as células principais e as células intercaladas. Essas células principais vão apresentar receptores para o hormônio antidiurético, que vai ter a função ali, né, de aumentar a reabsorção de água, e essa célula principal vai ter receptor também para a aldosterona, que ela tem a função de promover a absorção de sódio e a excreção do íon potássio. Já as células intercaladas, elas vão atuar ali na homeostasia do pH. Bom, dando continuidade então à apresentação, eu vou abordar agora sobre o processo de filtração, que junto com a reabsorção e a secreção vai fazer parte ali dos processos de formação da urina, certo? E bom, o que é o processo de filtração? Basicamente, a filtração é o processo que irá filtrar o sangue que passa pelo glomérulo, certo? E aí vai filtrar água e produtos desse sangue para a cápsula glomerular, certo? Que será a cápsula que vai receber esse filtrado. Quando ele chega na cápsula, esse líquido vai ser chamado de filtrado glomerular, certo? E uma curiosidade é que, diariamente, nas mulheres e nos homens, são ali filtrados em torno de 150 a 180 litros de plasma sanguíneo, certo? Só que apenas 1 a 2 litros de água são excretados na urina, né? Isso porque a maior parte dessa água vai ser reabsorvida em processos posteriores da formação da urina, certo? E para que essa água e esses solutos possam ser filtrados, eles precisam passar por uma membrana de filtração que possui 3 componentes, né, 3 camadas, sendo a camada mais inferior, a camada endotelial glomerular, a lâmina basal é a camada intermediária, e por fim nós vamos ter a fenda de filtração, que é a camada mais superior. Falando primeiro sobre a camada endotelial glomerular, ela vai ser uma camada porosa, certo? Que vai ser bastante permeável e vai permitir ali a passagem de solutos, né, pequenos. Entretanto,
ela também é seletiva, porque ela vai impedir a passagem de células sanguíneas, por exemplo, né? Então, ao mesmo tempo que ela é permeável, ela também vai ser seletiva. Em seguida, nós temos a lâmina basal, que é a camada intermediária entre essas duas camadas, que ela vai ter um papel de impedir a passagem de proteínas sanguíneas para o filtrado glomerular. E, por fim, a gente tem a fenda de filtração, que é a última camada, certo? Fica ali superiormente. E as fendas de filtração nada mais são do que os espaços que existem entre os pedícelos dos podócitos que existem ali na parede glomerular, certo? Essa fenda de filtração vai ser coberta por uma membrana de filtração que vai permitir a passagem de moléculas com um curto diâmetro, como, por exemplo, água, vitaminas, aminoácidos, entre outras moléculas. Para que a gente entenda o processo de filtração, a gente primeiro precisa entender o princípio da filtração, que nada mais é que a utilização de uma pressão para locomover esse líquido de um meio para o outro, certo? E falando mais sobre essa pressão, na verdade nós vamos ter 3 tipos de pressão, certo? Sendo que uma vai ser favorável com o processo de filtração e 2 serão contrárias a esse processo de filtração. A primeira pressão que nós temos é a pressão hidrostática glomerular do sangue, certo? Que vai ser a pressão que é favorável e basicamente é a pressão causada pela força do sangue na parede glomerular, que favorece então o processo de filtração para a cápsula glomerular. Vamos ter também a pressão hidrostática capsular e a pressão coloidosmótica do sangue, sendo que ambas são contrárias ao processo de filtração, certo? E um outro conceito muito importante nesse processo de filtração é a taxa de filtração glomerular, que nada mais mede a quantidade de filtrado glomerular produzido por todos os corpúsculos renais dos 2 rins a cada minuto, certo? E uma coisa muito importante também é que essa taxa de filtração glomerular, ela precisa ser constante. Isso porque se a taxa de filtração ela for muito elevada, acaba que o sangue passa muito rapidamente pelos túbulos renais e aí substâncias que poderiam ser reabsorvidas, né, substâncias úteis, acabam sendo excretadas na urina, certo? Mas se acontecer a situação oposta, dessa taxa de filtração glomerular ser muito baixa, o processo contrário também vai acontecer, que escórias metabólicas que deveriam ser excretadas vão acabar sendo reabsorvidas. Então, por isso que a gente tem no nosso organismo diversos mecanismos neuroendócrinos para regular essa taxa de filtração glomerular, de modo a deixá-la mais constante possível. Boa noite, professor. Dando continuidade à apresentação, vamos falar agora a respeito da reabsorção do sistema renal. Bom, em relação à reabsorção do sistema renal, de um conceito assim mais macro, conforme o líquido ele vai fluir pelos túbulos renais e pelos ductos coletores, células tubulares elas vão ser responsáveis por reabsorver a água e o soluto. Essa água e esse soluto eles vão retornar para a corrente sanguínea por meio de capilares tubulares e também de arteríolas retas. Então, em suma, a reabsorção ela é o retorno de substâncias para o nosso organismo por meio da corrente sanguínea. Agora, dando a continuidade em relação a uma porção mais específica do túbulo renal, eu vou dar início à porção inicial, que seria a reabsorção no túbulo proximal. Bom, a reabsorção no túbulo proximal, essa região é uma região em que ocorre uma movimentação grande de massa. E nessa região, aminoácidos, proteínas, glicose, água e íons, eles são conservados nessa região. Então, de uma maneira inicial, o ultrafiltrado, ele vai sair do espaço lá de Bowman, ele vai sair do espaço de Bowman em direção ao túbulo contorcido proximal por meio de um polo urinário. No momento em que ele chega, esse material chega no lúmen do túbulo contorcido proximal, ele vai entrar, esse material vai entrar em células epiteliais e por meio de exocitose, esse material vai adentrar o tecido conjuntivo intersticial. Quando esse material está ali presente no tecido conjuntivo intersticial, o material vai fluir por meio de capilares peritubulares e vai retornar à corrente sanguínea. Isso é em relação ao túbulo contorcido proximal. Reabsorção no sistema renal, agora falando da porção da alça de Henle. Bom, a alça de Henle, ela reabsorve 15% de água filtrada, 20 a 30% de íon sódio e íon potássio filtrado, 35% de íon cloro filtrado e de 10 a 20% da molécula de HCO3 filtrado. Bom, nessa região, membranas apicais das células da alça de Henle, elas vão possuir simportadores. O que são esses simportadores? São proteínas membranares integrais. E a função desses importadores é transportar duas moléculas diferentes. Na alça de Henle, vai ter os simportadores íon sódio, o simportador íon potássio e o simportador íon cloro. O íon potássio ele vai ser transportado de uma maneira ativa
ele vai ser transportado de uma maneira ativa em direção às artérias retas. O íon cloro, ele vai utilizar canais de vazamento e ele vai em direção ao tecido intersticial e adiante ele vai em direção à arteríola reta. Já o íon potássio, ele é trazido para o lúmen, para o lúmen intersticial por meio também de canais de vazamento, só que de acordo com o gradiente de concentração. O íon potássio, ele vai ser trazido para o lúmen a favor desse gradiente de concentração. Então, utilizando aqui a imagem de uma maneira mais didática, pode-se perceber aqui, utilizando a imagem de uma maneira mais didática, pode-se perceber que os três íons, eles vão utilizar o sim portador, que ele está representado aqui por essa região aqui em cinza. Eles vão utilizar esses sim portadores, e o íon cloro e o íon potássio, ele vai utilizar os canais de vazamento, que está sendo representado na imagem por duas letras T em preto. E também é importante ressaltar que o íon sódio, ele vai utilizar a bomba de sódio e potássio como fonte de energia para ser transferido para a arteríola reta. Dando continuidade à apresentação, agora em relação à reabsorção e secreção do túbulo contorcido distal e do túbulo coletor. Bom, essa parte, ela reabsorve aproximadamente de 10 a 15% de água filtrada, de 5% de íon sódio filtrado e 5% de íon cloro filtrado. Em relação a essa porção, ela vai ser dividida na porção distal e logo adiante vai ter a porção do ducto coletor. Bom, a porção distal, ela vai utilizar também simportadores, que vai ser o simportador íon sódio e vai ser o simportador íon cloro. Bom, nessa região do túbulo contorcido distal, a bomba de sódio e potássio e canais de vazamento vão facilitar a passagem desses íons para os capilares peritubulares. É importante também destacar que nessa região do túbulo contorcido distal vai estar também presente a ação ativa de um hormônio, o hormônio da paratireoide, que vai ser responsável por reabsorver nessa região uma grande quantidade de íon cálcio. A respeito do do ducto coletor. A respeito do ducto coletor, é importante destacar que ele não vai ter simportador. Não vai existir simportador. Canais de vazamento de íon sódio e canais de vazamento de íon potássio, eles vão favorecer a movimentação desses íons. Em relação ao íon sódio, ele vai ser movimentado em direção ao capilar peritubular. Em relação ao íon potássio, ele vai sair da célula e ele vai efluir em direção ao lúmen. Ele vai efluir em direção ao lúmen tubular. Outra questão que pode se destacar também, que os dois íons, tanto o íon sódio quanto o íon potássio, eles vão utilizar a bomba de sódio e potássio como fonte de energia para ser transferido, em relação ao sódio, para ser transferido para o capilar peritubular, em relação ao potássio, para ser transferido para o lúmen tubular. Em relação à reabsorção do sistema renal, ele vai ter duas vias. Quais são essas vias? Bom, a primeira via é a via paracelular. A água e o soluto, elas vão ser transferidos para a corrente sanguínea, na corrente sanguínea, na paracelular, por meio de duas células. Aqui na imagem está representado a reabsorção paracelular pelo íon sódio. Observe que o íon sódio ele vai ser transportado em direção ao capilar peritubular entre duas células. Em contrapartida, a reabsorção transcelular, a água e o soluto, ele vai ser transportado para o capilar peritubular por meio de uma célula. Observe também na imagem, a imagem dá o exemplo de um íon sódio, ele vai ser transportado em direção ao capilar peritubular por meio de uma célula, e ele vai utilizar a bomba de sódio e potássio como fonte de energia para realizar determinada ação. Aqui está presente a microscopia de um corte da medula do rim. Aqui nós vamos ter células endoteliais. Essas células endoteliais, na imagem, ela está sendo representada pela letra E, as células endoteliais dos vasos retos.
Existem também os segmentos delgados da alça de Henle, que vai ser representado na imagem pela sigla HL, e também está representado na imagem túbulos coletores, que está sendo representado pela sigla TC. Em relação aos túbulos coletores, é importante destacar que eles são compostos de tecido epitelial simples cúbico. Dando continuidade à apresentação, agora em relação à secreção tubular. Bom, células dos túbulos renais e dos ductos coletores secretam materiais. Quais são esses materiais? São escórias metabólicas, excesso de íons, vão ser secretados para fora do organismo. E existe, na secreção, ela vai ter dois resultados importantes, que é a secreção de H+. Em relação à secreção de H+, está relacionado com a manutenção do pH do organismo humano, a manutenção do pH para a homeostase. E também, um outro resultado importante é a secreção de outras substâncias. O que seria isso? Nada mais é do que a secreção de escórias metabólicas e íons em excessos por meio da urina. Isso que seria a secreção de outras substâncias. E, por fim, as substâncias devolvidas para a corrente sanguínea. Bom, 100% das proteínas, glicose, aminoácidos e a creatina são devolvidas. Quase 100% dos íons bicarbonato, de 67% a 8% dos íons sódio e cloro, e de 67% a 80% da água. Aqui, utilizando a imagem, vou dar ênfase aqui na imagem, na reabsorção devolvida para a corrente sanguínea e na secreção. Em relação à água, a reabsorção é em torno de 180 litros e a secreção é em torno de 1 a 2 litros. Em relação ao íon sódio, a secreção é em 575 gramas e a reabsorção 575 gramas. E a secreção em torno de 4 gramas. O íon potássio, a secreção é em torno de 635 gramas e a reabsorção 635 gramas e a secreção em torno de 7 gramas. E por fim, o íon potássio, a reabsorção do íon potássio é em torno de 258 gramas e a secreção do íon potássio é em torno de 2 gramas. Bom, agora dando continuidade, olá, professor, vou dar continuidade dissertando acerca do mecanismo de contracorrente, que vai ser um mecanismo ali definido por duas literaturas muito importantes, o Kinzerbach e o Guyton, como um mecanismo pelo qual a alça de Henle vai acabar formando um gradiente hiperosmótico ou hipertônico, né, na região do interstício, ali próximo ao ducto coletor e a alça de Henle. Então, essas duas literaturas, principalmente o Kinzerbach, vai dissertar que esse mecanismo de contracorrente, por meio dessa criação de um gradiente hiperosmótico na região do interstício, ali próximo ao ducto coletor e a parte ascendente da alça de Henle, acaba impactando na formação de uma urina concentrada. O Kinzerbach ali vai descrever em seus capítulos que essa urina concentrada é uma urina com uma menor quantidade de solvente, uma menor quantidade de solvente, uma menor quantidade de solutos nessa urina concentrada, e ela vai ser então excretada pela parte do ducto coletor, né? Mas que essa urina concentrada ela vai ser formada pela ação desse mecanismo de contracorrente a partir da alça de Henle, principalmente na sua porção ascendente, né? Que ali vai possibilitar então a partir da saída de solutos para o interstício ali, a formação de um gradiente hiperosmótico, que vai possibilitar, então, a saída de água a partir do ducto coletor que está em contato com esse interstício. Lembrando que essa saída de água da parte do ducto coletor, ela vai ser descrita pelo Kinzerbach como tendo a ação de ADH, né, o hormônio antidiurético, que vai abrir canais de aquaporina ali nessa parte do ducto coletor, fazendo, então, que essa água possa passar por osmose desse ducto coletor para o interstício, que foi hiperconcentrado pela ação do mecanismo de contracorrente a partir da porção ascendente. Essa água, lembrando que a água passa por osmose de uma região hipo para uma região hiper, né, devido à abertura desses canais de aquaporina, pela ação da DH, e então vai se ter a informação de urina concentrada, tendo em vista que essa urina sai do ducto coletor, vai para esse interstício, vai ser reabsorvida por vasos retos, né, que vão acompanhar todos os túbulos do néfron ali, e então essa água vai ser reabsorvida por corpo e essa urina vai ficar concentrada. Bom, falando sobre a localização de onde vai acontecer esse mecanismo de contracorrente, né, o livro, principalmente do Guyton, ele descreve que acontece ali na região dos néfrons justamedulares, que são néfrons maiores, né, que tem ali suas porções de ductos maiores. A alça de Henle desse
néfro justamedular ela acaba adentrando profundamente a parte da medula renal, né? Esses néfros justamedulares têm ali seus corpúsculos renais localizados quase ao fim do córtex renal, e os seus ductos acabam adentrando muito a porção medular, então ali possibilitando inclusive uma maior superfície para que o mecanismo de contracorrente haja próximo por meio da alça de Henle, né? Aumentando ali a concentração do interstício próximo à porção ascendente da alça de Henle e o ducto coletor, né? Aí esses néfrons justamedulares vão ter alças longas, né? Alças maiores aí, esses néfrons justamedulares, e terão também a presença de vasos retos ou arteríolas retas, né? O livro do Guyton destaca, essas arteríolas vão ter então a função de receber essa água do interstício, né? Que acabou passando pelo interstício pela ação do gradiente hiperosmótico que foi gerado ali naquela região, e então ela passa a ser absorvida para o corpo devido à ação desses vasos retos, né? O mecanismo de contracorrente em si, ele vai ser descrito ali principalmente pelo Kieserton, né, como tendo 3 princípios. O primeiro que seria um fluxo de fluido em direções opostas, né? Porque a alça de Henle, ela vai ter uma porção descendente e uma porção ascendente. Então esses fluidos, eles vão acabar saindo em direções opostas devido aos ramos paralelos da alça de Henle. A porção descendente, ela vai ter um tipo de vai ter um fluxo diferente da alça na porção ascendente, né? Inclusive é mostrado nessa imagem que diferentes permeabilidades de sódio e água acontecem nessas porção descendente e ascendente. É mostrado na imagem que a porção descendente ela vai ter uma maior permeabilidade à água, enquanto a porção ascendente ela vai ter uma menor permeabilidade à água. Inclusive o livro do Kinsey descreve que seria impermeável à água, principalmente a parte espessa da porção ascendente da alça de Henle, e seria permeável a solutos. Então o soluto acabaria passando para o interstício, como é mostrado na imagem ali, principalmente o sódio, né? É um dos princípios, passa para o interstício, próximo à parte ascendente da alça de Henle, que inclusive vai estar próximo ao ducto coletor, e então vai acabar possibilitando toda a formação da urina concentrada, tendo em vista que esse interstício, próximo ao ducto coletor, que foi então hiperconcentrado, permite a passagem de água desse ducto coletor para o interstício, e então a formação de uma urina concentrada, né? Essa urina, o ducto coletor, ela perde água e fica com a maior quantidade de solutos. E o terceiro princípio seria a reabsorção ativa de sódio nesse segmento espessa ascendente, que é justamente impactando na sua função, né? As diferentes permeabilidades na parte descendente e ascendente, principalmente a parte ascendente, vai ter uma maior permeabilidade a solutos, principalmente o sódio, que vai conseguir passar para esse interstício ali, próximo ao ducto coletor. E então ter-se uma reabsorção de sódio para o interstício, e esse interstício hiperconcentrado permite a passagem de água do ducto coletor, que então vai ser absorvida pelos vasos retos que vão estar nessa localização também. Bom, o mecanismo de contracorrente ele é melhor explicado por essa imagem aqui do Kinsey, 2018, que ele vai acabar descrevendo, inclusive, para a gente entender todo o mecanismo, como ele funciona na parte dos ductos ali, nos túbulos do néfron, é preciso voltar na parte de reabsorção, né, entender a parte de reabsorção. Inclusive, foi mencionado anteriormente, o glomérulo ali na parte do glomérulo, nos capilares glomerulares, há toda a filtração, e esse fluido glomerular acaba passando, então, para a parte inicial de todos esses túbulos, que é o túbulo contorcido proximal. Nessa imagem do Kinsey é possível observar que na parte do túbulo contorcido proximal tem-se uma permeabilidade isoosmótica, ou seja, esse fluido que vai passar pela parte do túbulo contorcido proximal, ele vai terminar sendo isoosmótico. Tem uma permeabilidade de sódio, tem uma permeabilidade de solutos e de água muito parecida nessa porção. Então, o fluido que termina ali essa parte do ducto contorcido proximal, ele é um fluido isoosmótico, ou seja, ele tem uma quantidade de solutos e uma quantidade de água muito parecida. E já quando você tem início da alça de Henle na porção descendente, é possível observar que o livro mostra que há uma maior permeabilidade de água nessa região. E então, essa água ela vai conseguir sair para o interstício ali próximo, e ela também é permeável a solutos, mas é mais permeável à água. E então, esse fluido que chega ao final da parte descendente da alça de Henle, ele é um fluido hiperosmótico, ou seja, a água saiu em grande quantidade e ficou a maior parte de solutos. Ele chega concentrado, né? Ele chega ao final ali dessa parte descendente da alça de Henle concentrado. E então, tem-se início a porção ascendente da alça de Henle, como é mostrado na imagem, que vai ser o segmento e vai ter ali, vai ser inclusive ser chamado lá no livro do Kinsey como um segmento diluidor, tendo em vista que ele vai ser mencionado como um segmento, principalmente na sua parte espessa, um segmento impermeável à água. Então essa água ela vai permanecer dentro do lumen dessa alça de Henle porção ascendente, mas os solutos acabarão saindo para o interstício ali próximo, né? É mostrado na imagem que ela sai para o interstício próximo, inclusive ao ducto coletor, e vai então possibilitar a sua ação. Essa água permanece ali dentro na parte da ascendente, parte ascendente da alça de Henle, e os solutos, principalmente NaCl e sódio, vão acabar passando para o interstício e hiperconcentrando, causando uma hiperosmolaridade desse interstício ali ao lado da porção ascendente, que vai estar próximo ao ducto coletor. E então, posteriormente, vai permitir a formação de uma urina concentrada. Então, esse fluido, que antes, no número 2 ali na porção descendente, estava hiperosmótico devido à água ter saído, agora esse fluido, pela água permanecer e o soluto sair na porção ascendente, ele vai chegar ao final
como um fluido hipoosmótico, ou seja, uma maior quantidade de água do que solutos. E o interstício ali próximo foi concentrado. Então, esse fluido que chega ali ao ducto coletor, que inclusive é descrito pelo Guyton como sendo uma parte um tanto quanto impermeável à água também, e que vai ter a maior permeabilidade apenas pela ação do ADH na formação da urina concentrada, que então vai abrir canais de aquaporina. Esse fluido que chega ali no início desse ducto coletor é um fluido hiperosmótico, ou seja, tem uma maior quantidade de água, porque a água ela acabou se concentrando dentro da parte ascendente da alça de Henle. E então esse fluido, ele vai descer então para esse ducto coletor, e havendo necessidade de formação da urina concentrada, o ADH vai agir abrindo canais de aquaporinas ali nesse ducto coletor. A água, então, vai passar para o interstício por osmose, tendo em vista que o interstício foi concentrado pela ação do mecanismo de contracorrente, retirando solutos da parte ascendente para o interstício. E então essa água vai passar agora para o interstício e vai ter a entrada também de solutos nessa parte do ducto coletor. E então, concentrando a urina, a água sai e fica uma parte de solutos. E essa urina que é excretada, ali é possível observar no ducto coletor, essa imagem do Kinsey, que essa urina excretada, a urina concentrada, tendo em vista que a água ela foi reabsorvida para o interstício. E aqui é possível observar ainda a ação dos vasos retos, ali em vermelho e azul, que são os vasos que vão acompanhando esses néfrons justamedulares, que vai então pegar essa água que foi para o interstício concentrado e levar então para a corrente sanguínea, o que inclusive vai impactar no processo de pressão arterial, né, que vai ser descrito posteriormente. Então, daí, essa importância do mecanismo de contracorrente descrito pelo Kinsey, que vai, então, funcionar tendo fluidos ali contrários de acordo com a parte descendente e ascendente da alça de Henle, e que vai funcionar aumentando a osmolaridade, fazendo uma hiperosmolaridade do interstício ali próximo ao ducto coletor e parte ascendente, permitindo a formação de uma urina concentrada, né? E se não há necessidade da formação de urina concentrada, o ADH acaba não agindo no ducto coletor e esse fluido que chega ali hiperosmótico acaba saindo com a urina diluída. Então, havendo a necessidade de urina concentrada, o ADH age e a água sai, mas se não houver, essa água pode continuar no ducto coletor, formando uma urina diluída, por exemplo. Bom, dando continuidade à apresentação, então eu vou falar agora sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona, também conhecido como sistema RAA. Bom, esse sistema ele vai ser ativado ali em casos em que há uma queda da pressão arterial, certo? Então, nosso organismo vai utilizar esse sistema como uma forma para garantir a homeostasia da nossa pressão arterial, certo? E existem 3 estímulos principais que podem ativar esse sistema renina-angiotensina-aldosterona. E todos esses 3 sistemas estão relacionados direta ou indiretamente com a queda da pressão arterial. Então, por exemplo, as células justaglomerulares, elas são o primeiro estímulo para a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E essas células, elas são muito sensíveis à pressão, certo? Então, quando há uma queda de pressão, essas células são estimuladas a secretar renina, dando início, então, à sequência de ações para a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que eu vou explicar mais para frente como acontece esse mecanismo. O segundo tipo de estímulo para o sistema renina-angiotensina-aldosterona é por meio dos neurônios simpáticos, certo? Quando há uma queda de pressão, existem os neurônios simpáticos no centro de controle cardiovascular que vão ativar também o sistema renina-angiotensina-aldosterona pela liberação de renina, certo? E por fim a gente tem mais um estímulo para a ativação desse sistema, que é por meio da retroalimentação parácrina, né? Através da mácula densa, que quando há uma queda de pressão, vai mandar sinais parácrinos para as células justaglomerulares, que vão então secretar renina, gerando então a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E como é que esse sistema vai funcionar, né? Como é que ele vai ser ativado? Bom, aqui nessa imagem que eu coloquei, nós temos explicando direitinho como é que vai ocorrer os mecanismos que vão ativar esse sistema para aumentar a pressão arterial, né? Então, primeiramente, quando a gente tem uma queda da pressão arterial, as células justaglomerulares do rim vão então secretar renina, né, representada pela ação 1 aí na imagem. Essa renina vai converter o angiotensinogênio, que é produzido pelo fígado, em angiotensina 1, e essa angiotensina 1 vai ser convertida em angiotensina 2 por meio da enzima conversora da angiotensina, também chamada de ECA, né, enzima ECA. Essa enzima está presente ali nos pulmões, como pode também estar presente nos capilares sanguíneos. A angiotensina 2 ela pode atuar aumentando a pressão arterial de 2 formas. A primeira delas é que a própria angiotensina 2 pode causar vasoconstrição, o que consequentemente vai aumentar a pressão arterial, mas ela pode também aumentar a sede do indivíduo. E como aumenta a sede, o indivíduo vai ingerir mais água, e ao ingerir mais água, a volemia, que é o volume do sangue, vai aumentar, certo? O que também vai causar o aumento da pressão arterial. Além disso, esse hormônio, a angiotensina 2, também vai funcionar ativando a glândula suprarrenal a secretar aldosterona, que é o último hormônio pertencente desse sistema renina-angiotensina-aldosterona, e a aldosterona ela vai atuar tanto nos rins como no intestino grosso do indivíduo para causar a retenção de sais, né, a retenção de sódio. Quando há essa retenção de sódio,
consequentemente também vai aumentar a pressão arterial, certo? Então, de um modo geral, é assim que nós temos a ativação e os mecanismos do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Boa noite, professor. Vou começar falando do ureter. A primeira característica geral, quando a gente fala do ureter, é o fato dele ser um órgão que vai encontrar-se ali em pares. Além disso, ele vai ser o canal que vai ser responsável por pegar a urina que é produzida ali na região renal e levar essa urina para o centro de armazenamento que vai se encontrar ali na bexiga. Além disso, quando a gente fala ali em termos de características gerais desse ureter, a primeira característica é que ele vai ser ali um órgão que vai ter um formato tubular. Esse órgão de formato tubular vai ter, em termos de dimensão, entre 2 e 3 milímetros ali de diâmetro. Além disso, em termos de dimensionamento, em termos de comprimento, ele vai ter entre 25 e 30 centímetros. Além disso, esse ureter vai ser formado ali por 3 camadas principais. Uma camada vai ser formada ali por uma mucosa. Essa mucosa é formada ali por um tecido epitelial de transição. Além disso, em termos de dimensão, ele vai ter ali entre 3 a 4 camadas celulares. Além disso, essa camada mucosa que vai revestir ali essa região do lúmen do ureter vai possuir algumas pregas, não é? Que quando esse ureter se encontra distendido, essas pregas aparecem. Além disso, vamos ter ali a formação de uma túnica muscular. Essa túnica muscular é formada ali por 2 camadas, não é? De tecido muscular liso. Além disso, vamos ter ali uma camada fibrosa de tecido conjuntivo. Já essa camada de tecido conjuntivo, ela não vai apresentar ali diferenças significativas em relação às outras estruturas celulares, mas essa camada ela vai ser responsável ali por encontrar-se fundida, não é? A questão ali da cápsula renal, e também ela vai se fundir ao tecido conjuntivo que se encontra ali na bexiga. Além disso, quando a gente fala de ureter, a gente tem que entender a maneira como esse órgão ele vai se inserir ali na bexiga, que é de maneira oblíqua, e a partir dessa inserção, a gente tem a formação ali de uma estrutura que vai funcionar como se fosse uma válvula, que evita que haja o refluxo dessa urina em direção ao ureter quando acontece ali o processo de contração da urina para a sua expulsão para o meio externo. Uma outra característica do ureter que é de grande importância citar é o fato de que, por o rim estar numa região superior e a bexiga encontrar-se numa região inferior, pensa-se normalmente que a transferência dessa urina graças à gravidade, mas não é isso que de fato acontece. Mas essa urina ela é transferida ali por meio do ureter, por meio de contrações que são muito semelhantes às contrações peristálticas, né, que acontecem ali nos órgãos do sistema digestivo. Pode passar. Aqui a gente tem uma imagem, né, onde é possível ver ali um corte histológico desse ureter, onde a gente verifica ali mais próximo ao lúmen esse tecido, não é, que é formado ali por um epitélio de transição. Ali a gente tem a lâmina própria, um pouco mais externo a gente vai ter essa musculatura lisa que vai ser de grande importância no processo de contração desse ureter e uma camada mais adventícia. Pode passar. Quando a gente fala de bexiga, a principal característica da bexiga está ligada ali à sua função, que no caso é armazenamento. E para que aconteça esse armazenamento, a musculatura da bexiga ela apresenta uma certa elasticidade que permite a ampliação do volume dessa estrutura. Além disso, é possível verificar ali a formação de uma mucosa que também vai apresentar algumas pregas, não é, ao longo de sua estrutura. Essa musculatura que vai formar essa bexiga, ela recebe um nome especial, no caso são os músculos detrusores. Além disso, quando a gente fala dos músculos detrusores, é de grande importância citar que as células que vão constituir essa musculatura, ela vai apresentar ali uma baixa resistência elétrica, e essa baixa resistência elétrica é de grande importância em relação à passagem do estímulo, não é, ao longo dessa estrutura. Uma vez que, ao menor potencial de ação, toda essa musculatura ela é ativada e assim acontece a contração para que ocorra ali o processo de expulsão, não é, dessa bexiga para o meio externo. Quando a gente fala ali das estruturas, vamos ter uma camada que é formada por uma câmara. Essa câmara é o principal local onde vai acontecer esse armazenamento da bexiga. Ali no corpo da bexiga vai constituir essa maior área onde vai acontecer esse armazenamento. Já indo ali numa direção afunilada, em direção à uretra, a gente tem ali a formação do colo. E, além disso, vamos ter a formação de uma estrutura que vai ser chamada de colo vesical ou uretra posterior, devido à proximidade dessa região com a uretra. Nessa região da uretra posterior, a gente tem a formação de um esfíncter, não é? Um esfíncter interno, que vai auxiliar ali no processo de continência dessa bexiga até que ela receba um estímulo nervoso para que se inicie ali o processo de micção. Pode passar, mano. Além disso, a gente tem ali a formação também desse esfíncter interno, né, que já foi citado. Além disso, vamos ter
ali nessa região de esfíncter interno, tanto a musculatura ali dos músculos detrusores, como a constituição também ali de um tecido elástico que vai formar essa estrutura. E no caso, em relação à bexiga, talvez essas sejam as principais características ligadas tanto à sua morfologia como à sua função. Pode passar. Aqui a gente tem um corte histológico relacionado à bexiga, onde a gente tem ali o seu epitélio. Esse epitélio da bexiga ele tem um formato peculiar, não é? Que no caso seria ali um formato em raquete. Aqui é possível ver um pouco mais à esquerda ali a presença dessa musculatura lisa que vai compor essa bexiga. Aqui verificamos um pouco mais que ela, na lateral, uma deformação dessas células quando a bexiga encontra-se ali cheia, não é? Onde temos ali a mudança de um formato de raquete para um formato mais pavimentoso. Além disso, é de grande importância citar como acontece o processo de micção. Essa bexiga, ela, de maneira paulatina, ela vai se enchendo de urina, e quando essa bexiga ela atinge um limite, não é, de armazenamento, é criado ali um estímulo. Esse estímulo vai criar ali um reflexo de micção. Ou seja, o ato de urinar é um ato autônomo. Todavia, às vezes a gente não tem uma resposta autônoma, não é, em relação a esse reflexo. Então é gerado um outro estímulo, que no caso seria um estímulo que faz com que o indivíduo ele sinta a vontade de urinar. Embora seja um estímulo ali gerado a nível ali da medula espinal, a gente também tem a participação ali do centro, né, encefálico nesse processo, uma vez que ele também vai ser responsável ali em conjunto com o tronco de fazer com que haja um estímulo em relação a essa ação de urinar e essa ação de esvaziamento, não é, da bexiga, ou haja um processo também inibitório em relação a esse estímulo. Pode passar. Agora, falando do último órgão, né, envolvendo ali o sistema excretor, a gente vai ter a uretra. A uretra, a primeira característica que é de grande importância citar é o fato de que há uma diferença entre a uretra masculina e a uretra feminina. Essa diferença ela encontra-se ali tanto na questão morfológica dessa uretra, quanto em relação à própria função que elas desempenham. No caso da uretra feminina, ela é um órgão exclusivamente ali ligado ao sistema excretor, enquanto que a uretra masculina está ligada tanto ao sistema excretor quanto ao sistema reprodutivo. Em termos de morfologia, a uretra masculina vai ser dividida em 3 regiões principais, onde a nomenclatura que essas regiões vão receber estão diretamente ligadas ali com as estruturas, né, adjacentes à uretra. Por exemplo, inicialmente a gente vai ter ali a parte prostática, em torno dela a gente vai ter a próstata, que vai ter algumas aberturas, né, dessa próstata em direção a essa uretra, por onde essa próstata ela vai liberar ali as suas secreções. Essa parte prostática da uretra, ela vai ser formada principalmente ali por um epitélio de transição. Já na parte membranosa, a gente vai ter ali a formação de um epitélio, não é, pseudoestratificado colunar. No entorno dessa estrutura, a gente tem uma musculatura que vai ser responsável pela formação de uma estrutura que vai ser chamada de esfíncter externo. Esse esfíncter externo ele é de grande importância no processo ali de continência urinária. Já na parte cavernosa, a gente vai ter ali a formação de um epitélio pseudoestratificado colunar. Além disso, a gente encontra algumas áreas onde vamos ter a presença de um epitélio estratificado pavimentoso. Também, né, ao longo dessa estrutura, a gente vai encontrar uma série de pequenas glândulas, chamadas de glândulas de Littré. Essas glândulas de Littré, elas estão diretamente relacionadas ali com o processo de lubrificação dessa estrutura durante ali as relações sexuais que são estabelecidas. Pode passar. Aqui a gente verifica uma grande diferença em relação à uretra masculina. Enquanto a uretra masculina pode ter até ali 25 centímetros, né, de comprimento, a uretra feminina ela tem aproximadamente entre 4 e 5 centímetros de comprimento. Além disso, verificamos que essa uretra feminina ela vai ser formada ali por um epitélio estratificado pavimentoso e que em certas áreas essa uretra ela vai ter ali em sua constituição um epitélio pseudoestratificado colunar. A gente já verifica também aqui uma diferença entre essas uretras, principalmente ali relacionado com o próprio epitélio que vai revestir essa estrutura. E também a gente tem ali uma região nessa uretra masculina, uma região semelhante àquilo que acontece na uretra feminina, semelhante ao que acontece na uretra masculina. No caso, a presença de uma região ali onde se tem uma musculatura estriada, e essa região, ela também aqui na uretra feminina vai ser responsável pela criação dessa estrutura que vai ser o esfíncter externo, que vai estar, como já citado anteriormente, ligado a esse processo de continência urinária. Pode passar.
No caso, esse foi o nosso trabalho. Essas são as referências utilizadas nas nossas falas e também, em grande parte, ali das imagens que foram utilizadas. E muito obrigado.